Olá, bem-vindos à nossa terceira edição desta quarta-feira, 4 de junho de 2025. Hoje temos um tema bastante denso pela frente, né? Um novo ciclo que parece estar se fechando na geopolítica global. A gente está observando vários países, principalmente no chamado Norte Global, sabe? Promovendo mudanças bem significativas nas suas leis de imigração, de cidadania. E o foco desta edição vai ser entender os impactos disso, assim, para os brasileiros, né? Especialmente em lugares como Itália, Portugal, Reino Unido, destinos bem importantes para a nossa diáspora. Ok, vamos desempacotar isso. O que as fontes estão indicando é uma virada de chave meio preocupante. Aquela promessa antiga de oportunidades parece que está dando espaço para um clima de receio, sabe? Até medo de deportação, de exclusão. O passaporte, nesse cenário, vira mais do que nunca um símbolo de privilégio, né? Mas também uma barreira bem concreta. Tendência geral, bom, ela é bastante clara. As nações mais industrializadas estão, apertando cerco. A gente vê uma conexão forte com o avanço de ideologias mais nacionalistas, conservadoras, e a imigração sendo usada como uma carta importante no jogo político, né? Especialmente agora, com crise social, realinhamento global. Exato. E o que é fascinante observar, talvez no mau sentido, é o caso da Itália. O governo Meloni apertou bastante as regras para a cidadania por descendência. Agora está limitado a filhos e netos diretos de italianos. A justificativa oficial deles fala em combater supostos abusos, né, de descendentes mais distantes para valorizar o vínculo real, como dizem. Mas esse valorizar o vínculo real, na prática, significa excluir muita gente, certo? A gente está falando de um impacto, para cerca de 30 milhões de brasileiros com alguma ascendência italiana. É gente pra caramba. Precisamente. É um número enorme. E não é só essa restrição do parentesco, viu? A burocracia aumentou muito. Os processos, que antes corriam mais ali nos consulados, agora precisam ir para a justiça italiana. Isso deixa tudo mais lento, mais caro. Tem até uma regra nova. Quem nasce fora da Itália precisa registrar o nascimento antes dos 25 anos para garantir o direito. Já está tendo protestos, sabe? Na Argentina, nos Estados Unidos, por ítalo-americanos. Nossa! E essa criação de barreiras não para na Itália, pelo visto. Aqui é onde fica realmente interessante, ou preocupante. Em Portugal, a discussão agora está quente sobre dobrar o tempo de residência para pedir a nacionalidade, de 5 para 10 anos. Isso, essa pressão vem forte da nova coalizão de centro-direita e com o partido Chega ali, botando pilha também. E isso afeta diretamente a nossa comunidade lá, que é gigante. Mais de 500 mil de brasileiros morando em Portugal. Exatamente. E isso vem junto com o fim recente, agora em junho de 2024, da chamada manifestação de interesse. Era aquele mecanismo que ajudava a regularizar imigrantes que já estavam no país, né, mesmo sem um visto certinho. Ou seja, é mais uma porta se fechando. Pois é, o discurso oficial fala em combater a imigração irregular, mas os números mostram a pressão aumentando. Quase 34 mil notificações para sair do país depois de pedido de residência negado. E desses, mais de 5.300 eram brasileiros. A taxa de rejeição chegou a 18,5%. A Embaixada do Brasil está de olho nisso, claro. E várias ONGs já denunciam um clima de xenofobia, de insegurança jurídica para os imigrantes. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente vê ecos até no Reino Unido. E o curioso é que isso está acontecendo sob um governo trabalhista. A retórica do primeiro-ministro Keir Starmer sobre imigração tem ficado surpreendentemente dura, sabe? Quase alinhada com a extrema-direita em alguns pontos. Sério? Mas como assim? Quais são as propostas concretas que eles têm lá? Olha, querem aumentar o tempo para residência permanente também, igual a discussão em Portugal, de 5 para 10 anos, e apertar os critérios para trabalhadores estrangeiros, tipo exigindo diploma superior para funções que antes não precisavam. Isso mexe diretamente com a vida dos cerca de 220 mil brasileiros que moram lá. Mas aí entra aquele paradoxo enorme, não é? O Serviço Nacional de Saúde britânico, o NHS, ele depende demais da mão de obra estrangeira. Quase 1/5 dos funcionários não são britânicos. Como é que casa essa dependência toda com o discurso anti-imigração?
a grande contradição, né? E essa linha mais dura tem gerado, sim, um desconforto dentro do próprio Partido Trabalhista. Isso mostra como o tema da imigração virou central, complexo, atravessando até barreiras partidárias que a gente achava mais definidas. Então, olhando para a Itália, Portugal, Reino Unido, o padrão que emerge nesta primeira parte aqui da nossa edição é bem claro. Um fechamento progressivo, as portas de entrada, o acesso à cidadania estão ficando mais estreitos para os imigrantes. E os brasileiros, claro, estão sentindo isso diretamente na pele. Fica a pergunta no ar, então. O que tudo isso significa num contexto mais amplo? Quais são as implicações dessa tendência toda? Vamos respirar um pouco, faremos um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta aqui no PovCast. A gente vinha falando, sobre essas mudanças nas leis de cidadania, muito focado na Europa, mas ficou claro que essa tendência de restringir, de apertar as regras, ela não é só lá, é algo bem mais amplo. E é isso que a gente queria explorar um pouco mais agora. Ver como isso aparece em outros lugares e, por que está acontecendo, né? Exato. Na Europa a gente viu várias dificuldades, mas essa onda legislativa, ela realmente ultrapassa fronteiras. Se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, as fontes mostram um debate bem quente que foi parar até na Suprema Corte, questionando a cidadania por nascimento, sabe? O jus soli. Nossa, uma coisa tão tradicional lá, ligada à Constituição deles. Pois é. E aqui do lado, na Argentina, o governo atual também promoveu reformas bem duras, dificulta a cidadania e facilita deportar pessoas. Fica um clima mais tenso para quem chega. E o que é curioso, assim, quando a gente analisa as fontes, parece que por trás disso tudo não tem tanto uma gestão racional da imigração, sabe? Parece mais uma resposta a um sentimento geral de insegurança econômica, social, que acaba sendo jogado em cima do imigrante. Faz sentido. E a gente está num momento, com um número recorde de pessoas deslocadas no mundo. A ONU falou em mais de 120 milhões em 2023, por guerra, clima, crise econômica. Para muita gente, migrar não é mais escolher, é precisar, É a única saída. É uma necessidade. E aí vem a grande contradição, que as fontes também apontam bem. Muitos desses países que fecham as portas, eles estão envelhecendo, precisam desesperadamente de mão de obra. Sim, para cuidar dos idosos, para agricultura, serviços, coisas que muitas vezes o pessoal local não quer mais fazer. Exatamente. E quem preenche essas vagas? Muitas vezes são os imigrantes. Mas aí o discurso público é outro, ameaça, fardo. Só que os dados, os números mesmo, mostram outra coisa. Contribuem para a economia, trazem inovação, pagam imposto. É um paradoxo muito forte. É um paradoxo gritante mesmo. Mas, apesar desse cenário mais fechado que parece dominar, as fontes também indicam umas luzes diferentes, Não é um caminho único de trancar tudo. Me chamou a atenção o exemplo do Benin, lá na África. Ah, sim. Bem interessante. Eles anunciaram um plano de dar cidadania para descendentes de africanos escravizados, pessoal da diáspora negra pelo mundo. Uma lógica de reparação, de reconexão. Sim, uma visão panafricanista, Mostra que dá para pensar a cidadania de outro jeito, não só como controle de quem entra e sai. Exato. E pensar de outro jeito. Como fica o Brasil nisso tudo? A gente tem uma lei considerada avançada, Temos. A Lei de Imigração de 2017, no papel, é muito boa. Superou aquela visão antiga de segurança nacional, foca em direitos humanos, dá caminhos para regularizar. Mas... Sempre tem um mas, Pois é. O problema é a prática. A implementação falha muito. Falta estrutura para acolher, sabe? Falta política pública de verdade, coordenada. E o tema some do debate político, Só aparece na crise. E essa falha na prática tem consequências reais, Trágicas, infelizmente. Aquele caso do rapaz de Gana, o Evans Yessi Russo, que morreu em Guarulhos depois de dias detido sem cuidado adequado. Nossa, lembro disso, foi terrível. É um exemplo doloroso. Mostra o abismo entre a lei bonita e a realidade dura. A burocracia, o descaso, podem matar. É muito sério. Então, o que a gente está vendo, no geral, é uma tendência global de usar a cidadania, as leis, para excluir,
às vezes com uma desculpa de burocracia, de segurança, mas no fundo parece ter a ver com medo do diferente, com política interna, até com racismo, né? Exatamente. A cidadania vira uma ferramenta para negar direitos, e muitas vezes com um viés claro, sim, racial, cultural. E é tão importante lembrar, a história da humanidade é feita de gente se movendo. Sempre foi assim. As sociedades são o resultado disso. Verdade. Tentar parar isso com um muro, com lei mais dura, primeiro não funciona. As pessoas continuam tentando vir, porque precisam. Só torna a viagem mais perigosa. E mais lucrativa para quem explora isso, né? Redes criminosas. Pois é, alimenta o crime. Então talvez a questão não seja conter a migração, mas sim pensar em como lidar com ela de um jeito mais humano, mais inteligente. É um bom ponto. E isso leva à reflexão final que as fontes meio que deixam no ar, né? Será que em vez de ver a migração só como um problema, a gente não devia pensar nela como, sei lá, parte de um pacto ético global, uma responsabilidade de todos? Uma perspectiva interessante. E pensar na cidadania não como um privilégio para poucos, mas como uma garantia de dignidade básica para quem vive num lugar. Combater a xenofobia, construir pontes, parece não só o certo a fazer, mas o mais inteligente para todo mundo no longo prazo, né? Sem dúvida. A inclusão fortalece, não enfraquece. Exatamente. Fechar fronteira pode dar uma sensação falsa de segurança agora, para alguns. Mas abrir caminhos, incluir, parece ser o que garante a sobrevivência da democracia, da humanidade mesmo, lá na frente. Fica aí a reflexão. Bom, e com isso a gente fecha nossa análise por hoje. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E também aos sábados, ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima.